O que eu vou compartilhar com vocês agora é uma palestra que eu já dei muitas e muitas aí pelo Brasil afora, que chama-se Palavra, Poder e Utilização. Então vamos lá, preste bastante atenção. Se você quiser se sentar, encontrar um lugar confortável para que você possa me ouvir com presença, respirando, estando inteiro aqui. Bom, para construir a sua realidade, para criar a sua realidade como você deseja, o processo começa com o seu pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Tudo que você vê foi um dia uma ideia, o pensamento de alguém. Não existe coisa alguma no mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Representamos nossos pensamentos com as palavras. Portanto, depois do pensamento, vem a palavra. Tudo o que você diz é um pensamento manifestado. As palavras são mais dinâmicas do que o pensamento porque elas estão em um nível de vibração diferente do pensamento. Depois da palavra, vem a ação. As ações são palavras em movimento. Preste atenção às palavras que você utiliza para se comunicar diariamente. Essa é a tarefa que eu te dou, tá? Você começar a observar, usar o seu primeiro recurso fortalecedor da sua autoestima, que é a sua observação. Eu, por exemplo, uso muito a palavra confortável. Então, quando alguém vai pensar, quando pensa em mim, provavelmente vai lembrar da palavra confortável, confortavelmente. E você? Quais palavras você utiliza para pensar? Quais palavras estão mais presentes no seu vocabulário? Pergunte-se isso. As palavras, elas podem nos fazer rir, podem nos fazer chorar, podem construir, podem destruir, podem ferir, podem curar, podem oferecer esperança ou desespero. Com as palavras, nós podemos expressar as nossas intenções mais nobres e os nossos desejos mais profundos. As nossas crenças, valores são representados e podem ser mudados com as palavras. Utilizar palavras fortalecedoras para representar nossas experiências pode acionar emoções, impulsos para agir que fortalecem. Palavras debilitantes debilitam. A maioria das pessoas faz a sua seleção de palavras inconscientemente. Nós podemos escolher conscientemente as palavras que vamos utilizar. E essa é a proposta que eu te faço. Que você observe as palavras que você vem usando inconscientemente e escolha conscientemente palavras que te fortalecem ao invés de palavras que te debilitam. As palavras que você utiliza para representar seus pensamentos, as suas emoções e experiências determinam a sua comunicação consigo mesmo e aquilo que você experimenta. Por exemplo, se você desenvolveu o hábito de dizer "eu odeio as segundas-feiras", então você aumenta a intensidade, o volume dessa emoção e vai se sentir muito mal na segunda-feira, o que não é interessante. Seria como aumentar o volume de uma música desagradável e ficar ali incomodado com as sensações que esse estímulo auditivo gera. Seria o mesmo que escolher pelo desconforto. E muitas vezes a gente faz isso achando que é só uma expressão, do que eu estou sentindo. Se você pode optar conscientemente pelas palavras que você quer utilizar, então substituir o "eu odeio" por "eu prefiro" as quartas-feiras, as sextas-feiras, por exemplo, pode fazer com que você experiencie um estado de maior poder sobre si mesmo, de maior conforto e até mesmo te trazer sensações agradáveis. Experimente fazer isso e observe a diferença que as duas formas de falar reagem no seu corpo. Então, mesmo que você não goste das segundas-feiras, você pode, ao invés de falar "eu odeio segunda-feira", você pode falar "eu prefiro as quartas" ou "as segundas não me agradam muito". O impacto disso na sua emoção é menor, É algo que você pode experimentar e perceber que a forma como você se sente
está diretamente ligada às palavras e à forma como você pensa. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Sentimentos são pensamentos em movimento no corpo. Isso você não vai encontrar isso nos livros. Isso é uma conclusão que eu chego. O que você pensa determina o que você sente, não isso. Eu estou falando da frase anterior. Sentimentos são pensamentos em movimentos no corpo. Agora, o que você pensa determina o que você sente é da terapia cognitiva, tá bom? Como eu já disse, as emoções são impulsos para agir. Emoção. Então, a etimologia da palavra emoção é essa. Emoção. Impulso para agir. E a palavra aciona o poder da realização. Então, como que você pode mudar o seu vocabulário habitual? À medida que você observa a si mesmo, vai prestando atenção às palavras que sistematicamente você usa para descrever as emoções da sua vida. E aí você é capaz de identificar aquelas palavras que não estão adequadas, que não geram os estados internos que você deseja. As palavras que normalmente repetimos sem nos dar conta disso são chamadas de palavras idiosincráticas. Agora mesmo eu dei o exemplo que eu uso muito a palavra confortável, gratidão, amor. Então essas são palavras idiosincráticas, ou seja, palavras que fazem parte do meu ser já. Em algum momento, quem me conhece sabe que eu vou falar um sorriso largo, gratidão e amor, um grande abraço e também confortavelmente, automaticamente. E você, quais são as suas palavras idiosincráticas? Os nossos sentidos, eles canalizam uma série de estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, olfativos e gustativos que são traduzidos em nosso corpo em sensações internas. Como que a gente pode saber sobre essas imagens, sons e o que essas sensações significam? Um meio poderoso que inventamos para decidir o que significam, se é dor ou prazer, é a palavra. Então, aquilo que a gente sente, a gente traduz numa palavra, a gente procura traduzir e trazer o significado na forma de palavra. E essa palavra vai determinar se esse significado traz dor ou se traz prazer. Muito bem. Então, as palavras que a gente escolhe para representar as nossas experiências, elas se tornam a nossa própria experiência. Se eu faço um passeio desagradável e digo que foi horrível, assim terá sido a minha experiência e é provável que eu não me sinta muito bem com isso. Se eu digo que foi um passeio diferente, as chances de me sentir melhor com relação a isso vão aumentar. Mas Kelly, foi horrível! Então, se você fala que foi horrível, o sentimento que vem junto com horrível também será assim. Mas se você escolhe, foi um passeio diferente, não achei o passeio, não foi o melhor passeio que eu fiz, vai gerar menos impacto emocional, vai gastar menos energia emocional e você vai produzir menos neuromoduladores estressores do sistema e vai ficar mais em paz. Isso significa menos ansiedade, mais bem-estar, mais tranquilidade. As palavras criam um efeito bioquímico no nosso corpo. Elas definem, filtram e podem transformar as nossas experiências. Então, a tarefa que eu te dou, a partir desse desafio de hoje, é observar no seu vocabulário pessoal quais palavras você está utilizando e assumir a responsabilidade de criar estados internos mais fortalecedores. Se você quer sentir amor, então utilize palavras que gerem esse sentimento. Se você quer se sentir motivado, então utilize palavras que acessem motivação. Você pode trocar, substituir palavras enfraquecedoras por palavras fortalecedoras. Então, no seu caderno de desafio, eu sugiro que você coloque palavras que já fazem parte de você, que normalmente você repete
na sua comunicação verbal, que são as suas palavras idiosincráticas, e você colocar as frases que geralmente você utiliza para pensar, que são fortalecedoras, e aquelas que são enfraquecedoras, debilitantes. Para aquelas que são debilitantes, você escolher outra forma de pensar, outra frase que te fortaleça. Essa é a sua tarefa. Anote no seu caderno, certo? Anote no seu caderno, e se você quiser, você pode comentar. Se está no grupo de WhatsApp, comente no WhatsApp, e se você não está, você pode fazer um comentário abaixo do vídeo no YouTube, tá bom? Um grande abraço para você, bora fortalecer a autoestima, cuidar da saúde integral e aprender a cuidar de você de uma maneira muito especial para que você alcance seu objetivo de emagrecer saudavelmente, tá bom? Gratidão e amor, receba o meu abraço terno, meu sorriso largo e até a próxima!